O Sport Record chega com tudo e o principal assunto do dia é a eleição no Noroeste, que tinha tudo para ser tranquila, mas muito pelo contrário, teve confusão lá pelos lados do Complexo Alfredo de Castilho. A eleição que foi realizada na noite desta segunda-feira e tinha como objetivo eleger a nova diretoria executiva do clube, mas teve muita confusão por lá. O ex-presidente Anis Buzalaf Júnior, que renunciou ao cargo agora no início do mês, ele compareceu à reunião e causou muita revolta por parte dos torcedores que lá estavam. Por volta de 30 torcedores compareceram para acompanhar a eleição. Na verdade, a votação é feita apenas pelos conselheiros do clube, mas os torcedores foram até lá para acompanhar tudo de perto, checar se está tudo ocorrendo dentro dos conformes. Bom, os torcedores ficaram revoltados porque o Anis Buzalaf queria fazer valer o estatuto do clube, que não permitiria a colocação de um presidente tampão como estava ocorrendo. O clima esquentou bastante por lá, mas a eleição foi realizada e o Norusca tem uma nova direção. Antes de começar a reunião para votar sobre o novo presidente do clube, muita expectativa. Realizada a portas fechadas, nem mesmo os candidatos puderam participar. Apenas os membros do Conselho Deliberativo decidiram o melhor para o time. Como é que está a expectativa dessa votação diante do que foi falado aí pelo outro candidato, de várias irregularidades em relação ao estatuto? Não, na verdade, assim, eu não falo em como irregularidade. Pode ter acontecido uma irregularidade do Toninho ter colocado alguma coisa como presidente tampão. Isso aí não mudou nada. Acho que em 10 meses nós fizemos em 15 dias praticamente o que eles não fizeram em 10 meses. Então não adianta arrumar pretexto agora para querer ferrar o clube algumas coisas. Eu acho que eles têm que ver que erraram, que fizeram errado enquanto eles estavam aí e dar oportunidade pra gente. Mas, é uma coisa que a gente tem que relevar, né? Ficar quieto, ouvir e saber que eles vão decidir lá dentro. A votação, que prometia ser rápida, durou mais de 1h30 e teve como cenário muita insatisfação e confusão. Beleza, mas coloca o representante nosso lá. O senhor vai deixar falar? Fala! É o seguinte, ó, nós estamos aqui reunidos para nós darmos outros destinos para o Noroeste. O que passou, nós vamos consertar. Ah, mas Toninho, tá tudo errado, Toninho. Tá tudo errado. O cara tá 10 meses errado aí dentro. Tá 10 meses fudendo o Noroeste. Ele tá 10 meses fudendo o Noroeste. Ele não vai fazer o que ele tá fazendo aqui. Então na reunião. Então na cúpula que agora vocês vão fazer. Agora que estatuto, por que ele não paga ali os 10 meses? Durante a conversa restrita, Anis Buzalaf, que compareceu como um dos membros do conselho, contestou atitudes que não seguiam o estatuto, como o mandato tampão ter sido assumido pelo Emílio Brumati, quando deveria ser pelo presidente do conselho. Ele está sendo no mínimo incoerente, porque se ele tivesse coerência, ele tinha seguido o estatuto, não estaria nem tendo eleição agora. Cara de pau. O que eles propuseram para vocês ali agora? Para a gente esperar fazer mais uma nova eleição em novembro. E hoje não vai ser nada definido? Não. Esperar agora. Depois de algum tempo de conversa, os empresários foram chamados de canto pelo presidente do conselho para últimas definições. Foi decidido, o Emílio é o nosso candidato para os próximos 2 anos. Houve, assim, talvez uma razão da gente fazer alguma alteração no estatuto, até porque a gente tinha elegido um mandato tampão e quem tinha que ficar era o presidente, mas houve o bom senso, né, do Conselho, que isso prejudicaria talvez os trabalhos, não só do presidente, mas da comissão dele, né, do presidente que está buscando recursos para que a gente possa dar vida ao Noroeste e reestruturar o Noroeste, né? Então, se a gente marcasse uma nova eleição, isso ia prejudicar, e fizesse um mandato tampão, prejudicaria não só o Noroeste, mas também as pessoas que estão nos ajudando. Graças a Deus aconteceu tudo dentro dos conformes que a gente estava esperando. A gente consegue assumir a presidência a partir de amanhã. Vamos dar andamento nos trabalhos, nossos projetos agora podem ter sequência grande. E buscar aí dentro da diretoria nossa equipe, nossa diretoria junto com os Toninho Gimenez, Toninho Rodrigues, Rafael, vice, mais os pessoais que estão junto colaborando com a gente. Algo legal, diferenciado para o clube, para o Noroeste, ver se a gente consegue colocar nosso projeto em dia e dar seguimento no trabalho. A gente sabe que muito foi feito aí durante o seu mandato tampão, mas a gente sabe que as dívidas permanecem ainda, né, Emílio? Os salários dos funcionários foram pagos 2 meses, tem mais algumas coisas para trás, os jogadores estão com salários em atraso, mas isso aí é como tivemos esse problema antes, eu acho que eles vão procurar o recurso deles diante do Anis Buzalaf, que era o presidente, que deixou esse buraco diante dos jogadores. Acho que ele deve ir atrás agora e resolver o que ele deixou para trás, porque a partir de amanhã é a gente que faz o nosso perfil aqui dentro. E olha, essas são imagens do final da reunião. Depois que a chapa encabeçada pelo Emílio Rafael foi declarada eleita,
O Anísio Zalaf, esse de camisa listrada, estava deixando ali o ginásio Panela de Pressão, onde na verdade a reunião aconteceu dentro do Complexo Alfredo de Castilho, acompanhado por amigos, por seguranças, e ele por muito pouco não foi agredido, até mesmo por alguns torcedores que estavam inconformados, indignados com toda essa situação. Foram vários torcedores que hostilizaram o ex-presidente do Noroeste. O Anísio Zalaf, na verdade, não era conselheiro do Norusca, mas na condição de ex-presidente, ele automaticamente se torna um conselheiro vitalício e por isso tem direito a voto nas eleições. Saiu bastante ali sob muitos protestos por parte dos torcedores do ex-presidente Anísio Zalaf. Agora o Emílio foi eleito presidente. Já na renúncia do Anísio Zalaf, há cerca de 3 semanas, essa chapa, Emílio Rafael, tinha sido nomeada para um mandato tampão até que a eleição fosse realizada. Agora, então, está confirmada, essa é a chapa que vai comandar o Noroeste pelos próximos 2 anos. O Toninho Gimenez, o Toninho Rodrigues, são pessoas que batalham pelo Norusca há muito tempo e conseguiram o apoio aí de muitos empresários bauruenses, né? Pessoas que se disponibilizaram a oferecer algum recurso pelo Noroeste. Em torno de R$50 mil por mês já é a grana assegurada para tentar pagar as contas no Noroeste mês após mês. Não é o suficiente para manter a estrutura do estádio e bancar um time na Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem. Vai precisar de mais. Mas, de qualquer forma, já é alguma coisa. Agora, o que me preocupa bastante, na entrevista ao final da reportagem da Fernanda, o Emílio disse claramente: nós estamos tentando pagar as dívidas, estamos acertando e vamos pensar no time a partir de agora. Mas as dívidas que ficaram com os jogadores vão ficar sob responsabilidade do ex-presidente Anísio Zalaf. É uma preocupação, porque na verdade os contratos foram assinados com o Noroeste e juridicamente esses atletas podem, num futuro bem próximo, acionar o Norusca na justiça para tentar o recebimento. E se isso acontecer, aí começa a ter penhora de patrimônio, o Noroeste começa a perder aquilo que de mais precioso ele tem. Tem que ser muito bem pensada juridicamente essa medida para não deixar para trás esses salários atrasados agora e sofrer as consequências depois. As consequências podem não recair sobre os ombros do ex-presidente, mas sim sobre o próprio clube. Agora nós vamos falar de basquete aqui no Esporte Record. A federação divulgou nesta segunda-feira as datas exatas em que serão realizados os confrontos dos playoffs das quartas de final do Campeonato Paulista. As séries serão disputadas em melhor de 5 jogos. Quem vencer 3, portanto, já avança à próxima fase. Bauru e Sorocaba vão jogar nos mesmos dias. Nós vamos conferir então os 3 primeiros jogos de cada equipe, já que são os 3 jogos confirmados. Por ter melhor campanha na primeira fase, o Bauru Basquete joga as 2 primeiras partidas do playoff em casa contra o Palmeiras. No dia 30 e no dia 31, sempre às 8 da noite no ginásio Panela de Pressão. O terceiro jogo está marcado para o dia 2 de novembro, lá em São Paulo. Se o Bauru Basquete vencer já essas 3 partidas, não há necessidade dos 2 últimos jogos. Caso o Palmeiras vença algum, o 4º jogo seria em São Paulo e o 5º e decisivo jogo em Bauru novamente. Aí os jogos da Liga Sorocabana, confronto entre LSB e Paulistano. A vantagem é do time da capital, que fez melhor campanha. Portanto, a Liga faz as 2 primeiras partidas longe da torcida, nos dias 30 e 31, às 8 da noite. O terceiro jogo da série será realizado em Sorocaba, no dia 2 de novembro, às 6 da tarde. A Liga precisa, pelo menos, vencer em casa para forçar um 4º jogo também em Sorocaba e aí tentar a sorte no último jogo em São Paulo. São as possibilidades. Na primeira fase, o Bauru Basquete venceu o Palmeiras 2 vezes, em Bauru e em São Paulo, mas com dificuldades, né? Jogos difíceis. E a Liga Sorocabana perdeu em Sorocaba para o Paulistano, mas venceu em São Paulo. Ou seja, demonstra que tem força e capacidade para tentar encarar de igual para igual o time da capital paulista. Boa sorte para o Bauru Basquete, também para a Liga Sorocabana. Eu estava falando do Noroeste, boa sorte para o Emílio e para o Rafael também na gestão do Norusca, né? A partir de agora, uma nova realidade é a torcida aí para o pessoal do Noroeste. Depois do intervalo, o assunto é futsal aqui no Esporte Record, não saia daí. A equipe bauruense vai explicar o mau desempenho nos jogos abertos do interior. Parece que o pessoal teve uma virose, a situação ficou complicada, teve WO e tudo mais. A gente volta já. Pessoal, a equipe de futsal masculino de Bauru já voltou dos jogos abertos lá em Mogi das Cruzes, mas bem antes do esperado. O motivo seria uma virose, que fez inclusive com que o time desse WO no último jogo. Já em casa e se recuperando, a equipe retorna aos poucos aos treinamentos para enfrentar Barueri no começo de novembro pela Copa Federação. Vamos ver.
Todos passaram mal e tiveram sintomas de virose. Chegaram a disputar 2 jogos, contra São Paulo e São Caetano, mas perderam. Na terceira partida, contra Campinas, não conseguiram nem entrar em quadra. Os sintomas começou sexta-feira, né? Foi depois da janta, todo mundo começou a reclamar. Foi meio conjunto, né, que aconteceu, todo mundo reclamando. Passamos madrugada, sábado também o dia inteiro, na viagem foi chata, né, a viagem, né? Paramos várias vezes no caminho até chegar aqui, alguns foram no hospital, outros não foram. E a gente fica chateado, né? Além do mal-estar, a equipe já estava desfalcada, o que complicou ainda mais a situação do time. O técnico disse que os jogadores sabiam que não tinham chances de medalha, mas como o Bauru vai sediar os Jogos Abertos do ano que vem, os atletas queriam ao menos representar a cidade e ter um bom desempenho. A gente já foi para a competição dos Jogos Abertos com muitas dificuldades, né? A gente teve algumas saídas, né, de 3 atletas durante esse período do segundo semestre, a vinda de novas contratações, que foi o Vitor, no caso o Emerson, para somar, né, junto com a equipe, acabou não dando certo pelas inscrições, porque os atletas acabaram jogando os regionais por cidades diferentes, não podendo jogar pela cidade de Bauru. Então a gente foi bem desfalcado, não brigaríamos pelo título, mas representando assim a cidade de Bauru, a gente tentaria chegar o mais longe possível. De qualquer maneira, a equipe já voltou e de olho nos próximos jogos. Os treinos começaram, mas com uma intensidade diferente da habitual, um pouco mais leves. Pela manhã, alguns jogadores voltaram a se sentir mal depois do treino físico. O pessoal já sentiu um pouco de tontura, um pouco de cansaço a mais. Conversamos já com o Elton, já para maneirar um pouco, até todo mundo voltar 100%. Os primeiros treinos depois da volta de Mogi das Cruzes têm sido um pouco mais leves para que os jogadores possam se recuperar. Mas eles não têm muito tempo a perder, não. Na sexta-feira, dia 1º de novembro, acontece a próxima partida da Copa Federação contra Barueri. E essa é a última chance da equipe garantir uma vaga na próxima fase. A gente depende muito da vitória. Somente os 3 pontos, né, vai nos dar tranquilidade para a classificação. Um empate a gente vai depender de um resultado entre Indaiatuba e Mogi, que vão estar jogando praticamente no mesmo horário, para que a gente consiga classificação. Então a gente também pede, né, que a torcida compareça, venha nos ajudar também, nos motive, para que na sexta-feira a gente faça um bom jogo, some os 3 pontos e consiga classificação. Parece que o time de vôlei feminino também teve problema com virose lá em Mogi das Cruzes, mas é assunto para amanhã, porque por hoje é só. Valeu, pessoal! Amanhã, às 2h da tarde, logo depois do Balanço Geral com o Rodrigão, eu volto com mais Esporte Record. Vai, Rodrigo!